Muito bom dia a todos, pessoal. Estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje eu vou fazer a abertura aqui com vocês. Meu nome é Danilo Zanini, eu sou analista técnico da XP Investimentos. E hoje eu estou substituindo o André. O André está lá no Blackboard, na sala da Arena do Investidor. Então vamos lá, vamos comentar aí as principais informações que a gente tem para o dia de hoje, as principais notícias. Ontem o mercado aí puxou muito forte, teve uma puxada direcional aí do índice para cima, o dólar puxou fortemente para baixo, por alguns rumores. Então a gente pode comentar aí sobre a abertura do mercado, como as principais bolsas estão trabalhando. Vamos lá. Então eu vou comentar sobre o mercado mundial, como estão as cotações lá fora, comentar a agenda do dia, as principais informações macro e corporativa, e eu abro espaço para a gente responder as dúvidas de vocês e olhar os papéis que vocês solicitaram, tá? Então hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro, estamos aí finalizando a primeira quinzena do mês. E antes de mais nada, pessoal, queria só lembrar e reforçar, tá? Desde a semana passada, a gente teve aí, da retrasada, a gente teve o Brasil entrando no horário de verão e os Estados Unidos saindo do horário de verão. Então a Bolsa Americana, que abre lá no horário de Brasília por volta das 10h30 da manhã, devido a essas alterações de horário, a Bolsa está abrindo 12h30, o que deixa o mercado um pouco mais travado pela manhã. Então minha sugestão é que vocês tenham cautela, calma com as operações, cuidado para não ficar tão exposto. E o mercado está tendo uma liquidez aí um pouco menor do que a anterior, tá certo? Reduzindo bastante, tá certo? Mas eu acredito que sim, é válido a gente acompanhar e ver como que podemos operar no mercado. Então vamos passar pelas principais informações do dia de hoje. Pessoal, tivemos uma tragédia, tá? Com um avião privado, onde 2 executivos do Bradesco faleceram, tá? 4 pessoas morreram nessa queda do avião. E um dos executivos, o Marco Antônio Rossi, tá? E Lúcio Flávio Conduro de Oliveira, eram os executivos do Bradesco. Marco Antônio Rossi, ele era um forte candidato para substituir o presidente aí do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Tá, pessoal? Então, 2 executivos importantes do Bradesco, eles faleceram aí na noite anterior em um voo de jato privado. Mais uma informação que veio ao mercado, possíveis rumores de que o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, pode substituir o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda já no início do ano que vem. Então, o mercado reagiu positivamente devido à influência que o Meirelles tem aí e a possibilidade de tentar implementar as mudanças da política fiscal. Lembrando também que a gente tem a greve dos petroleiros, que dura aproximadamente aí 10 dias. E ontem, a gente teve mais um dia de greve dos caminhoneiros. Tá? Ontem a gente viu levemente essa greve dos caminhoneiros perdendo a força. Hoje, na agenda doméstica, a gente tem um fluxo cambial semanal que sai ao 12h30, justamente no horário da abertura do mercado norte-americano. A gente tem o Banco Central, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, ele vai participar de um encontro dos bancos centrais da Europa e da América Latina em Madrid, tá certo? Gol e JBS divulgam um balanço hoje, tá certo? Após o fechamento do mercado, entre outras companhias também que tendem a divulgar o balanço. Hoje o Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, ele vai fazer um discurso às 11h15. Então atentos que podemos ter aí alguma movimentação no dólar. Então deixa eu ver aqui mais que a gente tem, só para complementar, que era o da Bradesco Seguros, tá? Marco Antônio Rossi, o executivo do Bradesco que veio a falecer. Governo ajusta projeto de repatriação, tá bom? Então a gente está vendo o governo tentando buscar alguns ajustes
no projeto de repatriação de recursos do exterior que tendem a ser votados hoje à tarde no plenário. Tivemos também petroleiros que seguem em greve. Paralisação dos caminhoneiros perdeu a força aí no seu segundo dia de queda de paralisação. O que mais a gente tem? A gente tem as bolsas mundiais trabalhando no campo positivo, futuros de Nova York subindo, trabalhando com uma movimentação positiva, doma de recuperação depois de 4 quedas consecutivas do S&P. Europa também avança, trabalhando no campo positivo, tá? A gente tem aí a principal informação corporativa que nós tivemos lá na Europa, que foi o anúncio formal da aquisição da SAB Miller pela AB InBev, tá certo? O presidente do Federal Reserve de São Francisco, John Williams, ele mencionou que há uma chance elevada de aumentarmos os juros dos Estados Unidos em dezembro, tá bom? A gente também tem a Bolsa da Ásia Pacífico ainda trabalhando no campo positivo, tá certo? A gente teve alguns dados na China. Indústria da China cresce abaixo do esperado, mas varejo supera as previsões. Também tivemos investimento direto do estrangeiro na China desacelerando, tá certo? Tivemos um investimento de 8 bilhões 770 milhões de dólares de investimento direto de estrangeiro em outubro. E o petróleo trabalhando no campo negativo, leve queda aí, WTI caindo aproximadamente 0,9%, enquanto o Brent cai na casa de 0,3%, tá certo? Então aqui as principais informações que nós temos no dia. Eu vou passar com vocês agora a abertura do índice, a abertura do dólar. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, como que o Ibov fechou. Como o Ibov fechou ontem e como nós podemos aí interpretar essa mudança de cenário, tá certo? Então vamos lá. A gente teve aqui, a gente tem o Ibov trabalhando numa linha de tendência de baixa, tá? Na qual o mercado trabalhou abaixo da média de 21 por alguns períodos, tá? Perceba que essa linha de tendência de baixa dura desde abril do início do ano, tá? Na qual o mercado veio numa sequência de zigue-zagues descendentes, testando a média de 21. Perceba que no curto prazo o mercado cruza acima e abaixo a média de 21 períodos. Na minha leitura gráfica, isso aqui significa um certo período de indefinição, tá? A gente pode perceber que no curto prazo, tá? O mercado trabalha num canal de alta. Os topos e fundos, a gente tem fundos aqui ascendentes, tá? Entretanto, não está muito claro os topos nos mesmos níveis, topos irregulares. Entretanto, um canalzinho de alta que o mercado está trabalhando, tá? Então aqui eu vejo uma possibilidade grande da gente reverter essa tendência de baixa, tá? Por enquanto é um período de indefinição com leve viés positivo. A gente pode ressaltar também que o mercado testa uma linha de tendência de alta, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, e perceba que essa linha de tendência de baixa que o mercado trabalhou, ele testou de uma maneira muito importante. O mercado rompe resistência, volta, testa essa linha de tendência de baixa como uma região de suporte, tá? Sobe, corrige, testa novamente como uma linha de suporte, tá? E o mercado trabalhou próximo à média de 21 e hoje veio testar aqui essa região de suporte dada por essa linha de tendência de alta, tá? Então, no curto prazo, a gente tem aí uma sinalização positiva para o mercado, ou melhor, que podemos procurar compras. A gente tem até alguns papéis atrativos. Eu vou comentar sobre BR Malls, que eu abri uma compra ontem no Swing Trade, que já chegou a andar 3% somente no pregão de ontem, tá? Então temos alguns papéis atrativos e interessantes, ok? Então atentos com o Ibovespa, eu vejo que não é um ponto para se trabalhar vendido. Foram 2 dias de quedas acentuadas do mercado. Ontem o mercado se segurou, chegou a cair, veio testar esse fundo, recuperou no final do pregão, tá? A gente pode olhar aqui o índice futuro no intradiário, tá? Se a gente for olhar o índice futuro, ele está em cima de uma região de suporte.
olhando aqui o gráfico de 15 minutos, a gente percebe que o mercado teve uma força boa depois que ele superou esses 46.400, ele subiu de uma maneira um pouco acentuada. A gente pode até olhar aqui o gráfico mais curto, depois do rompimento de 46 mil pontos, o mercado não parou de subir, desenvolveu mais de 1.000 pontos de alta, tá certo? Então o mercado realmente forte. Posso colocar até um gráfico de 60 minutos. Esse aqui, para quem utiliza análise técnica clássica, viu que o mercado ontem fez um engolfo de alta no gráfico de 60, um fundo anterior, e um engolfo de alta no gráfico de 60, o mercado rompeu esse patamar e deu uma continuidade desse movimento, fechando acima da máxima, mercado bem positivo. Quais seriam os alvos? A gente pode traçar uma retração de Fibonacci entre o último topo com o último fundo. Então a gente vai ter alguns alvos que o mercado tende a trabalhar. A gente vai ter um primeiro alvo aqui na casa de 47.300 pontos, posteriormente a gente pode ter um alvo aqui em 47.750 e posteriormente 48.200 pontos, que seria a principal retração de Fibonacci. Se a gente pensar que o mercado se segura aqui, vamos pegar uma projeção de Fibo entre o fundo e a máxima de ontem, e a gente percebe em que abrimos espaço, pelo menos, para o mercado buscar essa região de 48 mil pontos, tá? 48.700 pontos, em que o mercado trabalha entre a expansão de Fibo, entre o movimento da mínima para a máxima de ontem e justamente próxima resistência e a retração de 50% de Fibo, tá bom? Então esse é o cenário para o índice Bovespa. Vamos dar uma olhadinha no dólar. Pessoal, o dólar primeiramente, a gente tem uma tendência de alta mais longa, tá? Acredito que essa tendência de alta pode estar próxima ao seu final também, tá? Esse aqui é um cenário um pouco mais cauteloso, porque o Ibov sim a gente vê uma possibilidade de reverter uma tendência e sim trabalhar no campo positivo, tá? Fazendo com que ele desenvolva esse movimento e aqui ele entre num movimento direcional um pouco mais ascendente, um pouco mais consistente no campo positivo, tá? Ao contrário do dólar, o índice a gente falou que a tendência pode estar próxima, tá? Já o dólar, tá? A gente percebe que o dólar ele trabalha, apesar de ter uma tendência de alta mais longa, ele faz aqui uma sinalização no curto prazo, tá? De um possível pivô de baixa, tá? Na qual o preço já trabalha abaixo da minha média de 21 períodos. Fez aqui ontem uma movimentação direcional de queda acentuada. Percebam que o mercado ontem rompeu essa região de suporte. Região de suporte essa estabelecida na casa de 3.800. O mercado perdeu com intensidade e hoje está querendo perder a mínima. Deixa eu dar uma olhada no intradiário do dólar. Pessoal, para quem está acompanhando o dólar aqui, tá? Para quem faz operações de day trade, o dólar está saindo a 64. Eu já acho que seria um ponto para a gente começar a avaliar, trabalhar vendas aqui, quando o dólar perder a mínima de ontem, inclusive a mínima de hoje. Então poderíamos, deixa eu anotar aqui, para a gente poder pensar, já fazer um trade, tá? Aqui, pessoal, seria uma entrada com metade da posição, tá? Uma venda no dólar a 3.757, uma redução da posição em 3.752/53, 5 pontos de RP. Um alvo da operação 3.740, 17 pontos de alvo, e um stop dessa operação ficaria em 3.762, tá? Então monitorem aqui o gráfico do dólar tá mostrando aqui pra gente uma figura gráfica denominado um possível mastro e uma bandeira, tá? Na qual o mercado desenvolve uma movimentação direcional de queda, acentuada porventura, tá? Acentuada ontem no período da tarde, no finalzinho da tarde, e agora está querendo perder a mínima de hoje e a mínima de ontem, tá? Então acredito que é válido pegar a primeira venda aqui nesse 57, o mercado já está dando a possibilidade, lote reduzido, metade da posição, deixa eu ver o gráfico de 1 minuto, tá? É o primeiro toque, tá? Quem quiser aguardar aí o primeiro toque e depois que ele testar, se ele segurar por mais uns 2 minutos aqui, abrir uma operação de venda, tá? Mas para quem for aí na indicação que nós passamos, a venda é no 57, reduz a posição no 52,
tá? Já está sendo um negócio a 53, alvo 3.740 e o stop em 3.762, tá certo? Deixa eu dar uma olhada só no book aqui, pessoal, porque o dólar já está saindo o negócio. Só não estou conseguindo acompanhar o Times in Trade e nem o book de ofertas por player, tá? Pessoal, então quem entrou na venda aí com a gente no 57, 53, 52 é um ponto para se fazer RP, tá? 4 a 5 pontos, tá bom? Então tá aqui, ó, tem 10 lotes só no 52, tá? Já vai do 52,5, já vai começar a negociar aqui no 50, o próximo ponto de parada fica no 50, tá? Então o mercado perde a mínima de ontem e acaba de atingir a nossa RP aqui no 52, tá certo, pessoal? Quem abriu a operação de venda no 57, reduz a 52, coloca o stop que estava em 62, coloca no 57 e deixa o alvo buscar lá em 3.740, tá certo? Tá aqui, ó, acabou de atingir a nossa RP. Alguém conseguiu pegar esse tradezinho aqui, pessoal? Já no dólar, no início da manhã, proporcionando 5 pontos, tá? Índice futuro. Então, apesar da gente ter visto aqui o dólar, conseguimos já ter pegado já pegamos aqui um trade no dólar. Dá uma olhada no gráfico de 15. Pessoal, o viés da bolsa é para cima hoje, tá bom? Vamos acompanhar, ver como que o mercado vai performar. O gráfico de 15 já mostra pra gente aqui uma movimentação de um mastro e bandeira, tá? Sinalização positiva, abre espaço aí para uma movimentação direcional de queda, de alta, perdão, tá? Vamos comentar aqui, pessoal, BR Malls, ontem eu abri uma operação de compra nela no Swing Trade, tá? Ontem o mercado fez esse movimento, o mercado sobe, testa uma linha de tendência de alta, próxima à média de 21 períodos. Eu posso colocar aqui num gráfico de 60 minutos, num gráfico de 60 minutos. A gente deu a compra pelo diário, tá? Pelo teste do suporte, e a compra nessa superação aqui entre... Opa, aqui ó. 12,08, 12,10 a gente abriu uma compra, tá? Onde que o mercado rompeu a consolidação, que era a máxima do dia. Esse candle que rompeu, a gente marcou a compra, foi a 12,11 a nossa compra, tá? E ele tenta sinalizar aqui num gráfico um pouquinho mais curto esse pivô de alta, tá certo? Na qual é uma movimentação direcional aqui, ok? Então atentos, a gente segue comprados, já a redução está em 12,45, a gente tem um alvo desse papel, deixa eu só colocar aqui no gráfico diário, aqui nesse topo prévio na casa de R$13, tá? Que são os próximos dois topos aqui, esse topo e esse topo. Dá uma olhada em Vale 5, Vale 5 trabalhando em cima de uma região de suporte, tá um pouquinho perigoso esse mercado, tá? Vale trabalha com 1, 2, 3, 4, 5 dias de quedas, queda direcional. Entretanto, é uma região de suporte, eu ficaria cauteloso para vendas aqui. Quem está vendido é um ponto para reduzir posição e começar a ajustar seu stop para a máxima do dia, tá? Porque ele já está totalmente consolidado. A gente percebe aqui que as ações da Vale, elas definiram um suporte em 12,63 e temos uma resistência prévia aqui na casa de 12,80, tá? O rompimento de um desses patamares aqui pode levar o mercado a desenvolver uma movimentação direcional, tá? Eu vou ficar de olho aqui em Vale para começar a comprar ela acima desses 12,80 barra superação de 12,86. Perceba que temos um fundo, o mercado rompeu um suporte, voltou, testou como resistência e trabalha abaixo desse ponto. Então atentos, 12,86 a gente vai trabalhar uma compra nas ações da Vale para day trade, tá certo? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Pessoal, eu vou anotar os papéis que vocês estão pedindo, tá? O que eu comecei a ver foi o Gil pedindo TCNA 3. Então, quem quiser, peço a gentileza aí de escrever no nosso chat. Daqui um pouco o Celso Plácido vai entrar aí para poder bater um papo com vocês sobre fundamento. Tá?
Pessoal, atentos aqui enquanto vocês escrevem aí, tá? Vou fazer aqui uma leitura para vocês do dólar, do jeito que eu estudo. O mercado cai, tá perdendo a mínima. Agora faltam 3 minutos para fechar esse candle de 15. Percebam que esse candle de 15 minutos, ele vai fechar rompendo a mínima do dia de hoje e também a mínima do dia de ontem, tá bom? Então atentos aqui. Eu vou começar a procurar novas compras. Quem pegou o primeiro trade já está com lucro no bolso. E agora o dólar no gráfico de 1 minuto ele passa por uma consolidação. Então, para quem ficou de fora, para quem está de fora do dólar, eu vou passar um outro trade, tá? A primeira foi do 57 ao 52. Então, o primeiro trade. O segundo trade, uma nova venda do dólar em 3.751. Alvo 3.740 barra 35, tá? Tentar buscar 10 a 15 pontos. RP 3.746 e o stop em 3.756, tá bom? Então, pessoal, para quem está me acompanhando aqui, a gente já pegou o primeiro rompimento da mínima do dia. Segundo trade, tá? Venda de dólar novamente. Opa. A venda do dólar aqui, então, 3.751, alvo 3.740 barra 735. Reduz a posição em 3.746 e o stop 3.756, tá certo? O mercado está querendo perder aqui a mínima do dia novamente, então atentos para surfar esse movimento para baixo, tá? Deixa eu anotar aqui os papéis que vocês estão me pedindo. Croton, ITSA4, Ambev, Donaire, sim, todas as salas da XP funcionam diariamente, tá? Temos 4 salas, 2 de análise técnica minha e do André Moraes e 2 de tape reading, ok? Uma com Alisson e uma com o Kleber Rocha. Tá bom? Bom, pessoal, anotei alguns papéis aqui. Eu vou... Pessoal, atento que não perdeu, bateu no 51,5, tá? Olha lá, agora sim, startando a nossa segunda venda aqui no dólar, tá? Então, quem está trabalhando com a gente aqui, venda no 3.751, 3.746 a gente reduz a posição, tá? Alvo 3.740 e o stop em 3.752. Vamos dar uma olhada aqui no TCSA3, TCSA3, Tecnisa. Dá uma olhada aqui nas ações da Tecnisa, tá? Para mim é um papel com um cenário de indefinição. Um papel com um cenário de indefinição. O mercado está fazendo um fundo acima do fundo anterior, levemente inclinado, levemente no campo positivo, tá? No momento o ativo trabalha abaixo da média de 21, a gente vê uma tendência de indefinição. O mercado cruza abaixo e acima a média de 21 períodos, tá? Da maneira que ele está estruturado, se eu colocar um gráfico semanal, eu consigo ter uma sensibilidade um pouco mais clara do papel. Atento se a gente tiver algum semanal acima desses 3,22, tá? Acima desses 3,22, o mercado tende a evoluir e mudar a tendência. Perceba que ela faz 2 fundos duplos e há uma possibilidade, então, dela tentar fazer esse movimento aqui um pouquinho mais longo. Tá bom? Então, vamos ficar atentos em TCSA acima de 3,22. Claramente, se ele fechar abaixo de 2,70, ele pode continuar seu movimento de queda. Dá uma olhada aqui em Croton, CROT 3. Deixa eu adicionar aqui Croton, que eu não tenho. Croton ITSA4. Tá bonito o gráfico de Itaúsa. Ambev eu tenho.
CSN, já tenho, CSAN e PCAR4. Vamos lá, Gil, bom dia. O dólar estopou. Deixa eu dar uma olhada aqui. 5,5. 5,5,5. Você bateu no 5,5, stop. 1 a 1 pro mercado, tá? Pegamos 5 pontos dele e entregamos 5 pontos para ele agora, tá? Mas é um papel que eu vou monitorar novamente a entrada aqui, tá? Fica de olho aqui, tá, ô Gia? Tá interessante esse gráfico ainda do dólar. O viés do dólar é de baixa, tá? Esse aqui não foi, 5,5 stop. 1 a 1 pro 1 a 1. Tá? 5 pontos para cada um, tá? Vamos lá. Vou dar uma olhada aqui então em Croton. Croton, o que que a gente tem aqui, tá? Tá meio confuso esse gráfico aqui. A gente tem uma linha de tendência um pouco inclinada, 1, 2, testou aqui como uma resistência, enfim. O mercado está em cima de uma resistência importante e de um suporte também importante, tá? Percebam que temos aqui, dessa região de 10 reais teve muita briga, serviu aqui anteriormente como resistência, uma referência de preço, resistência, suporte, e o mercado trabalha em cima desse mesmo patamar como suporte. Então uma região de certo perigo aqui, tá? Eu vejo um movimento claro para ela superando esses 10,80, e se porventura ela voltar a trabalhar abaixo desses 9,70, ele pode abrir um processo de correção um pouco mais intenso, e eu até mesmo colocar aqui uma retração de Fibonacci, e perceba que o mercado vai perder a retração de 38, tá? O que pode abrir espaço para buscar aqui R$ 8,60, tá certo? Então, atentos aí em Croton. Deixa eu dar uma olhada no intraday. Esse aqui é um papel bem violento, tá, pessoal? É muito volátil, ele sobe muito forte, cai muito forte, tá? Para quem quiser pegar um day tradezinho, fiquem de olho aqui, ó. Venda abaixo de 9,95 e compra acima de 10,12. 9,95 com alvo em 9,70, compra em 10,12 com alvo em 10,30. Tá bom? 10,30 barra 10,40. Ok? Então, esse é o gráfico da Croton. ITSA4. Itaúsa, pessoal, fez um gráfico, fez um candle bonito ontem, tá? Se a gente dá um zoom aqui, a gente percebe que a gente tem uma linha de tendência de alta um pouco mais longa do papel, tá? Apesar do cenário de indefinição cruzando acima e abaixo da minha média, o mercado testa essa linha de tendência de alta, um toque, 2 toques, 3 toques, e veio ontem novamente, tá? Testar esse patamar depois de 2 quedas consecutivas e montou aqui um candle comprador, tá? Montou um candle comprador com caráter de reversão, um martelo. Então, abre uma sinalização positiva para o mercado, tendo como alvo o próximo topo prévio, tá? Aqui na casa de 7,70. Então, o mercado pode buscar esse patamar novamente, superando esse 7,70. A casa de R$ 8,00 serve como próximo nível de obstáculo para Itaúsa. Gráfico de 15 minutos, a gente pode esperar. Eu gostaria de ver aqui o mercado abrir abaixo do fechamento de ontem e eu comprar na superação desse patamar aqui, ó. Atentos então aqui acima desses 8,38, 8,37 aqui é um ponto para a gente se trabalhar comprado. Tá bom? Donaire, sim, o Blackboard funciona todos os dias, tá? Vou aproveitar que está na tela aqui para você. Vou abrir o site da XP, xpi.com.br, tá? Eu peço a gentileza de... Pessoal, para quem quiser conhecer, tá?
trabalho do André, do Alisson, do Kleber, o meu. A gente fica o dia inteiro aqui, ó, site da XP, educação, Arena do Investidor. Tá? Então aqui, isso aqui é a nossa equipe de análise. Você só passa a clicar aqui, ó, acesse a sala dos analistas e professores. Vai abrir aqui um plugin. Você vai digitar o seu nome, Danilo Zanini, tá? E vai baixar esse arquivinho. A hora que baixar o arquivinho, você só abre esse arquivo, salva ele na sua área de trabalho, tá? Que eu acho que fica bem mais fácil de você acompanhar o mercado. Deixa eu dar uma olhada no índice. Executa, vou mostrar aqui para vocês como que faz, tá, pessoal? Pessoal, tá aqui o Blackboard, tá? Para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, tá aqui, ó, tem a sala principal, que é onde a gente tem o André. Eu tenho que conectar o alto-falante. Então tá lá, pessoal, o André ao vivo comentando sobre o índice futuro. Então essa aqui é a sala principal. Quem quiser acompanhar aí o restante da nossa sala, cliquem aqui, ó, falar. Eu tenho a minha sala, a sala 2, ela tá off porque eu tô aqui com vocês, tá? Temos a sala 3 do Alisson Correia, que é totalmente focada em tape reading, tá? Então ele tá lá operando o dólar, falando dos movimentos do dólar, tá? Então vamos ficar atentos aqui que o que o Alisson tá fazendo. Então ele ele ensina a vocês operarem pela metodologia do book de ofertas, como operar via book de ofertas, tá? Batendo numa resistência em 3.760 aqui, tá, pessoal? Uma venda nos 3.760 pode ser uma boa, ó, 5.7 já tá sendo dólar. Ele pode tentar voltar a buscar aqui a região do 5.3/5.4 ainda, tá? E temos aqui a sala do Clebão, sala 4 do Kleber Rocha. E o Alisson é totalmente focado no dólar e o Kleber no índice, tá? Então o Kleber consegue acompanhar toda a movimentação de mercado aqui com vocês, tá? Para quem tiver mais interesse, sala de operações tem a minha e temos a do André. A minha tá off, ainda não consegui mexer, tem hora que eu voltar para a mesa eu vou colocar. E tem a do André. Então, pessoal, aqui vocês conseguem acompanhar todos os nossos trades que estão em aberto, tudo que a gente está fazendo, ok? Esse é um papel, na minha sala eu fico com todos os day trades e swing trades que eu recomendo no dia. Então você tem acesso a acompanhar o nosso trabalho por aqui, tá bom? Tá? Danilo, acabei de me cadastrar na XP. Qual o valor para operar o mini contrato que devo depositar? Gil, o mini contrato de índice está aproximadamente R$ 200, tá? Você precisa de margem para poder operar. Ok? Então, essas daqui são as principais informações, tá, pessoal? Sala de controle de operações. Vocês podem navegar em todas as salas. Deixa eu... Ah, não tem microfone, senão eu ia logar aqui ao vivo para bater um papo com o Alisson e com o Kleber. Tá? Então, pessoal, esse fica o convite para quem quiser acompanhar. Aproveitando aqui também, no site da Arena do Investidor, voltando aqui, ó, Educação Arena do Investidor, tá? Quem tiver interesse, aqui embaixo tem um e-book e uma planilha, saiba mais. Alguns ativos que o André separou para vocês operarem swing trade, tá? Então tem uma lista aqui com alguns papéis que chamam a atenção. E tem uma aqui que o Caião criou, explicando o que é o ajuste, como que calcula o ajuste diário. Tá certo?
Aqui tem algumas informações, tá, pessoal? Eu vou olhar mais aqui uns dois papéis que vocês solicitaram. A gente parou aqui, então, no Itaúsa. Vou dar uma olhada em ABF3. Pessoal, Ambev é um papel para a gente poder monitorar. Gráfico diário, o mercado faz um martelo em cima de suporte, um fundo, dois fundos, um fundo, uma referência de fundo. Então, para mim, é uma região de suporte bem importante. A gente pode monitorar a Ambev aqui para se trabalhar na compra hoje, tá? Pessoal, então, para mim, hoje o mercado é comprador, então a gente tem que ficar de olho nas possibilidades que a gente pode ter para o dia. Ter cautela, lembrando que o mercado americano abre no horário de Brasília ao meio-dia e meio. Acima desses 18,70 é um ponto interessante para se trabalhar comprado em Ambev. CSNA. Pessoal, CSNA3 é outro papel que está no meu radar para comprar para swing trade, tá? Então é um papel que eu, Danilo, irei trabalhar compra. Gráfico diário, o ativo passa por um período de consolidação aqui, tá? Tem uma resistência importante nesse 5,20, uma leve inclinação, então eu vejo que um candle fechado nesse patamar de preço aqui pode levar o mercado a tentar desenvolver uma movimentação até a região de 5,85, tá bom? Então essa aqui é a sinalização de CSN, tá? Vale 5, será que derrete? É um cenário que ele está em cima de um suporte muito importante, não é um papel que eu trabalharia à venda, tá? Ele está em cima de suporte, 5 dias de quedas consecutivos, uma queda já expressiva. Desde quando ele caiu, ele toca no nível de suporte desse, ele tenta se segurar. Então vamos ver se o mercado para aqui, passe por um período lateralizado, ou até mesmo um repiquezinho próximo à minha média, ou até essa fronteira do gap que ainda está em aberto. Então vamos acompanhar. Vamos acompanhar porque está interessante o papel. E tá interessante o papel para a gente poder monitorar. Eu particularmente queria trabalhar uma compra no day trade dela. Então para quem for me acompanhar acima desses 15,80 eu vou trabalhar comprado em Vale 5 no pregão de hoje. O mercado aí pode, enfim, então reagir positivamente. Vamos dar mais uma olhada aqui em PECAR 4. Pessoal, o Pão de Açúcar passa por um certo nível de indefinição, tá? O ativo trabalha em cima de uma linha de tendência de alta um pouquinho mais curta. Temos aqui um triângulo simétrico sendo desenhado. Se a gente for olhar o gráfico semanal, o Pão de Açúcar ainda tem uma tendência de baixa mais longa, tá? Que tem uma formação aqui de um mastro e uma bandeira. Então ficaria de olho se ele voltar a perder esse patamar de R$ 48,00, R$ 48,50, é uma sinalização que o ativo pode continuar caindo, tá? Eu ficaria menos pessimista com o Pão de Açúcar somente se ele trabalhar acima de R$ 65,00, tá? 51 agora. Então é uma tendência de baixa, porém passa por um período de indefinição no curto prazo, tá certo? E para a gente finalizar aqui eu vou olhar CSAN3. Cosan, tá? O ativo tem uma tendência de alta, testou uma região de suporte importante ontem, uma linha de tendência de alta, depois de 2 dias de quedas faz um engolfo de alta. Então o que a gente pode esperar para o papel hoje? Altas, ok? Então vamos ficar atentos em como podemos performar, no papel. Bom pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro. Então só para ressaltar, o horário de verão aqui no Brasil e término nos Estados Unidos, então a Bolsa Americana no horário de Brasília abre ao meio-dia e meio, então a gente tem uma volatilidade um pouco menor. Então agora para comentar sobre a abertura no campo positivo, essa tragédia que tivemos no Bradesco, como que o mercado trabalha, eu chamo aqui o nosso estrategista-chefe, Celson Plácido. Bom dia, Celson. Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal. Hoje aí é quarta-feira, 11 de novembro, com certeza. Primeiro ontem, né, o fechamento ali, os rumores de que o Meirelles poderia assumir o Ministério da Fazenda, poderia vir no lugar do Levi. Isso fez com que a Bolsa, que apresentava uma queda de 1,66%, fechasse praticamente estável. E o dólar, que operava em alta, fechasse aí
em queda. E esse movimento parece se repetir um pouco hoje, com o dólar chegou a bater 3,72 e a bolsa ali, até por conta de diversos motivos lá fora, demonstrando alta também, né? Então, eu vou chamar de novo o Danilo, mas é essa situação aí. Mas o que você acha para hoje, Danilo? Bolsa em alta e dólar em queda? Olha, Celso, depois de alguns dias consecutivos de queda, aí bateram forte no Ibov na segunda e na terça-feira. E ontem, por essa puxada no campo negativo e a bolsa fechou no positivo, a gente viu uma entrada de pressão compradora muito forte. Então vamos ver se esse rumor vai se concretizar, se realmente o Levi sai e o Meirelles assume aí a nova Ministério da Fazenda, e o mercado reagiu positivamente. Então eu trabalho com bolsa para cima e dólar para baixo, já é o viés que eu estou desde de agosto. Então vamos ver se o mercado vai ter força para voltar a tentar buscar a região de 50/52 mil pontos. Então é isso, pessoal. Atentos, cautela, gestão de risco. Bom dia a todos e boa quarta-feira. Obrigado, Danilo. Mas isso agora a gente vai dar início à nossa reunião matinal hoje de quarta-feira. Lembrando que a partir das 11h30 nós temos aí o XP Connection. Mas por aqui, seguem os dados aí, primeiro de repatriação, algumas medidas, votam ou não votam. Como eu falei no radar, Meirelles, será que ele vem ou não vem? O mercado reagiu positivamente. Até aqui na XP nós tivemos ontem compra de lote aí do índice, né? O índice Bovespa Futuro, né? Compra de investidores institucionais muito por conta desse cenário. Né, a grande pergunta é, será que isso muda o cenário? Será que favorece? Obviamente o Meirelles ele tem um trânsito maior, político, poderia melhorar nesse cenário, mas ele iria aprovar novas medidas? Um dado positivo é o PSDB, né, falando aí que vai apoiar aí mais o ajuste fiscal e também que agora abandona praticamente, a gente tem que ouvir hoje, mas a informação é de que hoje eles anunciarão aí que eles são contra o Eduardo Cunha, não estão mais a favor deles depois das declarações do próprio deputado presidente da Câmara. Então isso pode abrir um processo para impeachment e continuam os rumores de que dia 16 de novembro o PMDB, né, ele tem a reunião no dia 15 de novembro, dia 16 ele poderia anunciar sua saída, né, se tornando oposição, saída da base governista e também podendo abrir um pedido de impeachment via Eduardo Cunha. Quem viver, verá. Além disso, lá fora, o Gustavo Cruz comentará mais sobre dados na China também e até o preço do petróleo. Vou passar agora para ele. Um bom dia aí a todos, mas Gustavo Cruz, como é que estão ali os dados, como é que está o Brasil e o mercado também internacional? Bom dia. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Pois é, hoje um pouco diferente de ontem. A gente amanheceu ontem com dados ruins da China, de inflação. Hoje a gente acorda um pouco com o mercado mais otimista. Os dados de varejo na China, eles surpreenderam, eles avançaram 11%, quando o mercado aguardava 10,9%. Sei que parece pouco, mas o mercado de lá reagiu bem positivamente a isso. Mesmo assim, a gente teve dados ruins ainda na China, na parte da indústria, que avançou só 5,6%, quando era aguardado 5,8%. E também a gente teve dados de investimento direto, que teve uma alta de 4,2% na comparação anual, mas recuou. Ele atraiu 8,77 bilhões, quando no mês anterior tinha atraído 9,56. Mas de qualquer forma, o mercado até que reagiu, predominou, a parte das vendas do varejo surpreenderam positivamente. Esse foi o dado que prevaleceu comparado aos outros. Isso fez com que a maioria das bolsas da Ásia fechasse em alta. Na parte da Europa tinha um pouco desse impacto, desse dado positivo, mas outros dados foram mais relevantes, impactaram mais, que estão impactando mais. Um deles foi o desemprego do Reino Unido, que atingiu o menor nível desde 2008. Ele foi para 5,3% nos 3 meses até setembro. O mercado aguardava que permanecesse estável em 5,4%. Então, um dado positivo para uma economia que está querendo subir juros no ano que vem. Mas, de qualquer forma, a Europa reagiu bem a isso. Outro ponto que está impactando positivamente foi o anúncio oficial, né, o acordo formal da Ambev com a SABMiller. Então isso contribuiu positivamente. Mas acho que o que está realmente impactando positivamente na Europa é o aguardo agora às 11h15 da manhã. A gente vai ter o Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Ele vai ter um discurso e acho que é isso que está fazendo com que a maioria das bolsas aguardem um anúncio, uma sinalização pelo menos do que está para vir de novos estímulos, lembrando que a maioria dos diretores do Banco Central Europeu comentou que isso ocorreria ainda em 2015, pelo menos um anúncio do que seria feito. Então, à medida que a gente passou do dia 10, já estamos no dia 11 de novembro,
a cada discurso realmente fica mais próximo, fica uma expectativa maior. Indo para a parte antes de ir para a parte doméstica, outro ponto que eu não posso deixar passar, ontem a gente teve o presidente do Fed São Francisco, ele reforçando, falando que a chance de subir juros nos Estados Unidos já é muito grande, que os dados estão vindo de acordo com o que eles esperavam, mas ele sempre faz aquela ressalva, né? Falou que ainda não é 100% de certeza, que ainda tem que olhar para os dados de inflação, para olhar para o próximo relatório de emprego, mas reforçou que é muito grande a chance, sim. Agora sim, indo para a parte doméstica, o governo está tendo problemas com o projeto de repatriação que ele dava como certo, que fosse aprovado. Já teve na semana passada, não conseguiu. O líder do governo viu na semana passada que não ia ter votos suficientes para passar, então suspendeu para essa semana. E de novo o líder do governo fala que não está conseguindo ter votos suficientes para passar. Segundo eles, o que está travando o processo de repatriação é o destino dos recursos que eles vão arrecadar com as multas. Por quê? Os recursos seriam destinados a estados e municípios por meio de fundos constitucionais, mas o governo ele queria que fosse por meio de fundos regionais, porque assim eles permitiriam fazer a reforma do ICMS, já matar dois problemas de uma vez só. Mas não. Agora indo para uma parte que o governo está se dando bem, é na parte dos protestos dos caminhoneiros. Ele está batendo de frente, aumentou a multa, passou de 1.900 para cerca de 5.700. Então os caminhoneiros que já ontem estavam com 44 trechos bloqueados, hoje já estão com 24. Então o governo nesse campo conseguiu alguns resultados positivos. Outro ponto que com certeza o governo está comemorando muito é a parte que o PSDB aceitou negociar parte do ajuste fiscal. O PSDB, então, alguns pontos do ajuste fiscal, o PSDB vai defender, vai votar a favor. Dentre eles, a DRU, que foi, nas palavras de um deputado do PSDB, Bruno Araújo, é uma clara percepção do PSDB que a DRU é um instrumento de governança. Fazemos oposição à Dilma, mas não fazemos oposição à estabilidade macroeconômica. Bem importante isso. A DRU foi um instrumento criado pelo próprio governo do PSDB, então faz sentido com que o PSDB pelo menos apoie. A DRU, como para relembrar, o governo quer aumentar de 20% para 30%, o PSDB defende que mantenha em 20%. Mas muito, muito bom essa notícia para o governo. Outro ponto é que o PSDB, como o Celso falou, deve anunciar hoje, já está quase certo que eles vão anunciar o rompimento com Eduardo Cunha, presidente da Câmara. A questão é que eles ainda estão tentando convencer alguns aliados, como o DEM e o PPS, a também apoiarem, já romperem todos de uma vez com Eduardo Cunha. Antes de passar para o Celso, um último destaque aqui, bem importante também, na parte do ajuste fiscal, na meta do ano que vem, o relator da LDO ele propõe abater 30 bilhões do PAC. Isso ajudaria bastante o governo pelo fato de que, com isso, o esforço fiscal para 2016 seria só de 4,4 bilhões, o que para o governo ajuda muito. Explicando esse número um pouquinho mais, a meta é de 43,8 bilhões, 0,7% do PIB, sendo que a União, o governo só teria que pagar 34,4. Então, se tirar os 30 bi, só vira 4,4 bilhões, bem menos do que o exigido. O resto dos 43 seria com estados e municípios, cerca de 9,4 bilhões. Então, se realmente conseguir tirar os 30 bi do PAC, ajuda muito para atingir a meta fiscal do ano que vem. Agora sim, vou devolver para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connection, vou explicar um pouco mais de uma parte do ajuste fiscal, um pouco mais de quanto a gente realmente paga de juros na dívida, sobre o PIB, explicar um pouquinho mais essa conta para vocês às 11h30. Agora é com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Seguindo aqui o fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net compradores, há bastante tempo que a gente não vê compra aqui pelos locais, em 24 milhões de reais. Na compra, destaque para Bradesco, Ambev, Itaúsa, VEG e Elete Meia. Na venda, Petro 4, Equatorial e Fibra. Nas duas pontas, Itaú, Brasil Foods, Cielo, Suzano e Ultrapar. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 102 milhões de reais, isso mesmo, um volume extremamente elevado para os estrangeiros e net comprador, né, com destaque aí na compra para Itaú e Bradesco, Equatorial, BVMF e BR Malls. Destaques na venda para Brasil Foods, VEG, Sabesp, Tractebel e Estácio. Nas duas pontas, Ambev, Petro 3, Ultrapar, Embraer e Fibra. Vale o destaque que Brasil Foods tem sido recorrência aí, né, destaque pelos investidores. A gente estava tendo uma compra para os investidores institucionais estrangeiros e agora parece que ela cessou.
Para destaque de petróleo, o Departamento de Energia dos Estados Unidos revisou as estimativas. Para esse ano ele subiu um pouco o preço do petróleo, de 49,53 para 49,88, mas a revisão do ano que vem foi para baixo, como era esperado, pelo menos por nós, de 53 dólares e 57 centavos para o preço do petróleo para 51,31. O petróleo operava em queda, tanto o WTI quanto o Brent mais cedo. Bradesco, a tragédia ali com os dois executivos do banco, um deles deveria substituir o Trabuco em outubro do ano que vem. O Trabuco atinge ali a idade limite de 65 anos, ruim, obviamente, para o banco, né? E é uma tragédia. Ambev anunciando a aquisição de 350 milhões de dólares de uma empresa canadense, né, que faz cidra e cervejas especiais. Não tem os números e detalhes da compra, mas é um valor elevado, a gente está falando em mais de R$1 bilhão aí. A companhia tem caixa líquido, 7 bilhões de reais. A discussão é a utilização desse caixa. Pensava-se antes que ela poderia pagar um JCP elevado, juros sobre capital próprio. Mas a princípio a utilização desse caixa foi para essa compra e também pode ser utilizada para a compra, ajudar a compra, né, da Anheuser-Busch InBev, né, a compra da SAB Miller, utilizar esse caixa da Ambev para comprar a SAB Colômbia aqui. A gente segue recomendando proteção, a gente recomendou proteção quando o ativo estava R$ 20,50, está na casa de R$ 18,50. Vale destaque a Moody's, agência de rating, rebaixando a Samarco ali, seus ratings. E também o cenário segue extremamente desafiador para o setor de real estate. A Ross reportou ali um EBITDA negativo, mostrando o quão difícil está o cenário. E a Rodobens, outra do setor, ela reportou um EBITDA 40% menor em relação ao ano passado, demonstrando isso. Vendas menores, lançamentos menores e aumento de distratos, o que eleva o custo das construtoras. Iguatemi também reportou um resultado com um crescimento, acho que vale só o destaque, vendas mesmas lojas, same-store sales, crescendo 4,6% e vendas mesmas áreas crescendo só 4,7%, ou seja, não está conseguindo shopping, com mais um shopping que não consegue repassar as suas lojas e inflação, demonstrando o cenário altamente desafiador. Usiminas, paralisação contra as demissões, a paralisação lá em Cubatão por conta das demissões que podem atingir 4 mil empregos diretos na Usiminas, fora os indiretos. E o interessante, a própria prefeitura de Cubatão decretou ponto facultativo para as pessoas irem na manifestação. Isso eu nunca vi. Acho que nunca na história desse país uma prefeitura decreta ponto facultativo a partir das 11 horas hoje para os funcionários irem na manifestação, dado que é relevante a Usiminas lá na geração de emprego. A gente segue short em Usim 5. E o destaque da nossa mesa de aluguel segue com Goal, IGGBR, CSN, Usiminas, todas do setor siderúrgico, né? Odontoprev, Pão de Açúcar, Estácio, Copel e Sula 11. Outro destaque, a partir das 11h30 nós temos o XP Connection, como destacou o Gustavo Cruz. E hoje não temos ali essa parte da Infomoney direto que a gente passa aqui ao vivo com o Thiago Salomão, deve voltar amanhã. Um grande abraço a todos, um grande início de quarta-feira. E lembrando, o mercado foi afetado ontem por conta desses rumores de Meirelles e permanece sendo afetado hoje com $1 para baixo. Um grande abraço, excelente quarta-feira e até às 11h30 hoje. Olá, eu sou Celso Plácido, estrategista-chefe da XP, e convido a todos a investirem no maior shopping financeiro do Brasil, a XP Investimentos. Preencha os dados aqui abaixo, é bem fácil e rápido. Um abraço.